Vamos falar de rainhas, mas não de um reino distante, e sim de um reino bem nosso, o do samba. Essa é a história das mulheres que não só cantaram, mas que, verso por verso, ergueram as fundações desse universo. E fizeram isso num mundo que o tempo todo tentava silenciá-las. Vamos mergulhar na voz e na luta dessas gigantes. E já começamos com essa frase da Elza Soares, né, que é um soco no estômago e uma oração. Tudo ao mesmo tempo. Ela já dá o tom de tudo que a gente vai conversar aqui. A força que é quase divina, mas também a luta que é muito, muito humana das mulheres que se tornaram as soberanas do samba. Sabe o que é mais incrível nessa história toda? É o paradoxo. Elas são tratadas como deusas, né? Com vozes que parecem algo de outro mundo. Mas a jornada delas foi aqui na Terra. Uma batalha constante, diária, contra um sistema que fez de tudo para diminuir a importância delas, para apagar seus nomes da história. Para a gente entender como isso aconteceu, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. O samba, na sua essência, nasceu nos quintais, nos espaços matriarcais das tias baianas. Era ali, na casa delas, que a coisa toda florescia. Só que quando o samba saiu de casa, foi para a rua, para o mundo, ele encontrou um ambiente que era feito por homens e para homens. E essa transição, sabe, da casa para a rua, do privado para o público, ela teve uma consequência bem grave: o apagamento histórico das fundadoras. Por muito tempo, a história oficial do samba foi contada como se fosse um grande clube do Bolinha. E é aqui que a gente vê a virada de chave. O samba saiu do quintal, onde as mulheres eram o centro, as anfitriãs, para ir para o botequim, para o espaço público, onde, na melhor das hipóteses, elas eram só coadjuvantes. Essa mudança não foi só de lugar, foi principalmente uma mudança de poder. E olha, isso não é achismo não, são fatos, tá? Se liga nesses exemplos das maiores escolas de samba do Rio. A Portela. Nasceu na casa de Dona Esther, mas adivinha quem são os fundadores oficiais? 3 homens. O Salgueiro, a ata de fundação tem 18 homens. E as mulheres que foram cruciais, tipo Maria Romana? Esquecidas. E o Império Serrano é talvez o caso mais gritante. A escola foi fundada na casa da tia Eulália, mas o nome dela não tá lá no documento. O do marido dela tá. É como se a existência oficial delas dependesse de uma figura masculina. Mas claro, essa história não termina assim. Esse cenário começou a virar. E virou por causa de mulheres que simplesmente não aceitaram esse papel secundário. Vamos conhecer agora 5 vozes que não só cantaram, mas que lutaram para reescrever essa história. Cada nome que está aqui representa uma revolução. Dona Ivone, com sua genialidade discreta, quase secreta. Elza, com aquela força que vinha das entranhas. Clara, que provou que uma mulher podia, sim, vender mais discos que qualquer um. Beth, a visionária, que abriu as portas para tanta gente. E Alcione, a marrom, uma potência que virou sinônimo de Brasil. Tá, então a pergunta é: como elas conseguiram? Porque vamos combinar, não foi nada fácil. Cada uma, do seu jeito, teve que criar uma estratégia para conseguir navegar e, mais do que isso, desafiar um mundo que não estava nem um pouco preparado para elas. A história da Dona Ivone Lara é simplesmente genial. Pensa comigo. Ela sabia que os sambas dela eram espetaculares, mas ela também sabia que, só por ser mulher, ninguém ia dar crédito. E aí o que ela fez? Ela usou um testa de ferro. O primo dela levava as músicas para a roda de samba, elas viravam o sucesso absurdo e só depois, com a obra já consagrada, é que ela revelava: fui eu que fiz. Foi uma jogada de mestre que escancarou o preconceito e criou um caminho que, antes dela, simplesmente não existia. E olha só essa frase da Beth Carvalho. Ela resume outra forma de luta de uma maneira perfeita. Ela não só entrou num espaço que era um clube do Bolinha, como o Cacique de Ramos, mas ela transformou aquele lugar. Ela usou o prestígio que já tinha para revelar uma geração inteira de gênios, como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão. Ela virou a madrinha porque as gravadoras, que eram comandadas por homens, não tinham a sensibilidade, a visão para enxergar o futuro do samba que estava bem ali na frente deles. E para a gente entender o tamanho do desafio, é fundamental falar sobre o sistema que elas enfrentavam. Não era só uma pessoa ou outra com preconceito. Era o machismo, uma cultura inteira que dizia que o lugar do homem era de poder e que, para as mulheres, o pouco espaço que sobrava tinha que ser disputado com unhas e dentes. Por isso que a rivalidade entre elas era tão incentivada. E nesse cenário, qualquer ato de união, de solidariedade feminina, já era uma baita rebelião. Esse slide aqui, ele chega a ser chocante de tão simples e direto. Pensa bem.
Clara Nunes, no auge da carreira, uma das maiores vendedoras de discos do Brasil, dividindo o palco com Vinícius e Toquinho. Eles são definidos pela arte deles, o poeta, o violão. E ela? Ela é a moça. Nem a voz, nem a cantora, só a moça. Um substantivo que define ela pelo gênero, quase como se ela fosse um item decorativo no palco. Isso dá a dimensão do que elas enfrentavam. E aí, a gente chega em Elza Soares. A história da primeira vez dela na TV é lendária. O apresentador Ari Barroso tenta humilhá-la por causa das roupas simples e pergunta de que planeta ela veio. A resposta dela é uma das frases mais potentes da história da nossa cultura. Ela não se intimida. Pelo contrário, ela pega a tentativa de humilhação e transforma numa declaração de identidade, de força. Planeta Fome. Naquele segundo, ela não estava só respondendo uma pergunta. Ela estava definindo quem ela era e de onde vinha sua arte. Beleza. Depois de tudo isso, qual é o saldo? O que ficou? A luta dessas mulheres, obviamente, não foi em vão. Elas não só conquistaram o sucesso para si, elas mudaram as regras do jogo para todas as mulheres que vieram depois. Porque o legado delas, de verdade, transcende a música. Vai muito além. Cada disco de ouro, cada show lutado, cada barreira que elas derrubaram, era uma mensagem. E a mensagem era clara. Sim, uma mulher pode compor, pode liderar, pode ser a estrela, pode ter uma voz que importa. Não só na música, mas na sociedade inteira. E o resultado disso tudo a gente vê hoje, né? É só olhar ao redor. Se hoje a gente vê mulheres incríveis tocando percussão, violão, se a gente vê compositoras falando abertamente dos seus desejos, se tem mulheres produzindo seus próprios discos e rodas de samba formadas só por mulheres, é porque essas rainhas, lá atrás, lutaram por cada centímetro desse espaço. Elas literalmente construíram o palco onde a nova geração pode brilhar hoje. O trabalho delas foi, sem dúvida, heróico, transformador. Mas a luta por igualdade de espaço e de voz, a gente sabe, continua. Então a questão que fica pra gente é, de que forma, hoje em dia, a gente continua cantando essa canção de liberdade e respeito que elas começaram? Uma coisa é certa, o canto delas ainda ecoa, e ecoa muito alto.